Hello, queridas pessoas! Entrei! Já tô aqui com o meu cafezinho, porque eu acabei de almoçar. Gente, que delícia que é almoçar, né? Demoramos aí um pouquinho, porque realmente queria ficar aqui super preparadona assim pra vocês, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, hoje o tema é: assuma o compromisso de enriquecer. Ó, gente, ó, meu pai do céu, como assim, Pri? Ai, eu já trabalhei com tantas pessoas assim que são lá da Bahia, sabe? São lá daquele lugar que é muito bonitinho o jeito que eles falam, né? Ó, gente, como assim? Então, assim, ó, a gente precisa assumir um compromisso com a gente mesma. E que esse compromisso seja o de enriquecer, né? Então, lembrando como é que funciona aqui a nossa live. Todos os dias ao meio-dia, durante 10 dias, até o dia 14, eu vou entregar aulas aqui para você arquitetar a tua prosperidade. E eu tenho certeza que todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para ti vai expandir a tua consciência, vai te trazer um novo modelo de mentalidade, vai te ajudar no teu negócio, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, vai te ajudar a enxergar a vida de uma forma diferente e com possibilidades e grande oportunidade de enriquecer todos os santos dias. Então hoje é a nossa terceira live, a nossa terceira aula, para que você assuma então esse compromisso maravilhoso aí de enriquecer. Após eu terminar a live, 1 hora depois eu tiro a live do ar e esse conteúdo ele é disponibilizado através de um mapa mental lá no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai ter acesso às aulas. E quem se inscrever para o Arquitetas da Prosperidade, que vai ser no dia 18, essas pessoas vão ter as aulas todas disponibilizadas antes da data. Vai ser top das galáxias, hein? Então vamos lá, olha só. A frase que eu quero trazer para vocês de hoje é do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, ele é um técnico, né? Ele foi técnico aí da seleção brasileira. E ele fala o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, quando a gente tem medo, a gente acaba tirando algo da nossa vida. E o pior é que esse algo é aquilo que a gente mais quer e a gente precisa ficar atento. O que os medos, o que o nosso medo está fazendo a gente perder? Então, a gente precisa estar de olho nisso, né? Aí tem uma outra coisa muito séria. As pessoas de mentalidade pobre, as pessoas que só pensam em enriquecer, elas sonham e não saem do sonho. Então, elas pensam em ficar ricas, elas sonham em ter coisas grandes, em conquistar grande saúde, conquistar grandes relacionamentos, conquistar grandes coisas, porém, só fica no sonho. As pessoas que têm mentalidade pobre, elas morrem dentro do próprio sonho delas. Agora, as pessoas que têm uma mentalidade rica, elas assumem um compromisso de enriquecer. Elas sonham, porque o sonho, gente, ele é uma escada para o nosso sucesso. Se você não sonhar, como que você vai pensar, como que você vai cocriar, como que você vai conquistar uma meta? Então, é importante sim você sonhar, imaginar, criar um movimento de chegar até lá, né? Então a gente tem aí duas mentalidades. A mentalidade pobre, ela morre no sonho, ela fica só sonhando. E a pessoa que tem a mentalidade rica, ela vai assumir o compromisso de enriquecer. Claro que sonhando, pensando, sentindo, fazendo acontecer. Billy, meu amado, um grande beijo no teu coração, lindão. Então olha só, como os sonhos eles são uma escada para o nosso sucesso, eles costumam fazer com que a gente cocrie as coisas. Claro que não é somente sonhar,
é preciso realizar, é preciso fazer, é preciso ir em busca. Então a gente precisa ter uma outra coisa muito, muito forte, que é a força de vontade. Tenha força de vontade e faça o que precisa fazer. Simples assim. Como assim, Pri? Eu preciso assumir os compromissos que eu tenho. E aí vai ter pessoas que vai dizer assim, olha, eu até tenho compromisso lá com tal pessoa, mas ela não tá nem aí pra mim. Olha, eu tenho que entregar um trabalho, mas aí não entrega. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, mas aí não faz. Então a gente precisa estar de olho nas ações que a gente não está fazendo, porque isso não vai fazer a gente enriquecer. E dentro desse contexto existe a entrega e existe, além da entrega, o comprometimento e a generosidade. Mas eu não vou entrar muito a fundo aqui na generosidade hoje não. Então olha só, quando você tem foco, quando você tem ação e você assume o compromisso de ser próspera, você alcança esse resultado. Mas você nunca pode olhar para o outro e colocar a sua culpa de não fazer no outro. Isso é mentalidade pobre, isso é uma mentalidade que não vai te trazer resultado nenhum. Então as pessoas ricas, elas assumem esse compromisso de ser rica com ela mesma. Nossa, eu tenho saúde, eu tô respirando, eu acordei feliz, nossa, eu tenho coisas para fazer, que coisa linda, né? Olha só quantas pessoas querem fazer alguma coisa e não podem fazer por limitações mesmo, fisiológicas, biológicas. Então, assim, às vezes as pessoas não podem fazer, mas a gente pode, né? Que coisa linda. Então, a gente tem a oportunidade de realizar, de fazer as coisas e às vezes a gente não faz. Então, qual que é o significado da palavra vontade? A vontade, ela tem que estar em primeira instância para você, porque ela traz uma força interior que vai te impulsionar para que você consiga realizar algo. E aí sim você vai conseguir atingir os seus objetivos com determinação, com firmeza. É importante a gente ter vontade. Se a gente não tem vontade, as coisas podem ser que não aconteçam. Então, criar uma realidade, assumindo esse compromisso, você cria uma realidade, mas somente através de foco, de atitude e de ação. São 3 palavras parecidas, mas são totalmente uma diferente da outra e eu até escrevi aqui para falar para vocês. O foco é quando você cria um ponto que vai convergir, que vai juntar, ou ele vai divergir. Olha só. Então o foco, ele tem os dois lados, tudo tem os dois lados. Mas para você criar uma realidade, você tem que ter foco. Sabe o cavalo? Quando a gente bota o cabeça aqui no cavalo, assim, para ele não olhar para os lados, para não tirar o foco dele, então a gente tem que colocar aqui, ó, o foco. E seguir em frente, até a gente colapsar, até a gente conquistar aquilo que a gente deseja. E aí, ao mesmo tempo que a gente colapsa, ao mesmo tempo que a gente converge, a gente diverge aquilo que não precisa ter o meu foco. Por isso que a gente tem que botar aquele cabresto aqui, ó, assim, botar aqui e não olhar pro lado, sabe? Só aqui, ó, eu quero enriquecer e eu vou fazer isso aqui para enriquecer. Então eu paro de olhar para o lado. A palavra atitude, ela traz uma maneira do nosso corpo. Olha só que interessante isso. A atitude, ela traz um posicionamento do nosso corpo, traz uma postura, um comportamento, uma conduta. Então, quais são as atitudes que você está tendo no teu dia a dia para que você enriqueça? Aonde está o teu foco? Quais são as atitudes que você está tendo? Como que você anda? Você anda assim, fechada? Com medo? Assim? Ou você anda aberta, com o peito aberto, sabe? Tá aberta para as possibilidades, para as oportunidades. Não é se achando, não é isso. É postura. Eu tenho uma postura de recebimento, uma postura de entrega, uma postura, um comportamento de eu tô aqui, eu sei quem eu sou, vamos lá, eu vou conquistar.
Então é a maneira como o teu corpo ele está posicionado. Isso significa atitude. E a terceira palavra, que é a ação, ela evidencia uma força, um movimento, uma energia, algo que você está fazendo. Tá vendo como tem 3 palavras similares, porém totalmente uma diferente da outra, e cada uma traz na realidade daquilo que a gente busca? Então, quando você assume esse compromisso de enriquecer, você tem que estar muito forte no foco, na atitude e na ação. Foco daquilo que eu quero, postura corporal, meu comportamento, quais são as minhas atitudes e qual é a ação que eu tenho que fazer. O que eu preciso realizar, executar mesmo na prática. E às vezes as pessoas não fazem, porque ficam de mimimi, porque ficam com desculpas. Essa semana tem muitas pessoas mandando mensagem, eu acho muito legal, eu adoro receber mensagem, né? Adoro conversar com as pessoas. E elas falam assim pra mim: Pri, eu quero entrar no Arquitetas da Prosperidade, eu tenho que te pagar, mas eu preciso fazer dinheiro. Pri, quero constelar, eu preciso fazer dinheiro, eu não sei como fazer dinheiro. Pri, eu quero não sei o que. É muito legal, sabe? Sentir esse movimento, né? Porque elas vêm pra mim pra conversar, pra perguntar o que elas podem fazer. E tem milhões de coisas que dá pra fazer. Dá pra você vender aquilo que você não usa, dá pra você fazer algum tipo de ação, dá pra você trabalhar pra alguém, um freelancer, dá pra você fazer N coisas. E tem pessoas que são empreendedoras. Um empreendedor, ele tem que estar no sangue dele essas 3 palavras. Tem que estar todo santo dia. É foco, atitude e ação. Todo santo dia tem que estar no sangue, tem que estar correndo no sangue, na veia. Então, quando a pessoa me fala isso, eu falo assim, cara, uma coisa que pra mim deu certo são os vídeos. Vai na internet, porque assim, há quantos anos atrás a internet não funcionava do jeito que funciona hoje, né, gente? E ainda assim as pessoas enriqueciam. Mas sabe por quê? Porque elas abriam a boca, porque elas falavam, porque elas ofertavam, porque elas ofereciam, porque elas tinham ação, porque elas iam de casa em casa perguntar, sabe, falar. E hoje as coisas estão mais fáceis, as coisas estão mais aqui, na mão. Então, uma coisa que dá muito certo pra mim é fazer vídeo, é falar, é mostrar aquilo que eu faço. E, do jeito certo, é do jeito errado. Não interessa se é do jeito certo, se é do jeito errado. Tem que fazer. Porque quando a gente faz, a gente identifica se tá certo ou se tá errado. Antes de fazer, não tem como saber. As pessoas não falam isso, né? Mas eu tô te falando agora. E o que eu tô te falando é muito rico. Primeiro você faz. Aí se der certo, ok. Se não der certo, você organiza essa rota. Mas enquanto isso, faz. Enquanto isso, oferece do teu jeito. Enquanto isso, comunica do jeito que você sabe se comunicar. E é muito louco porque as pessoas... mas tá errado. Mas o certo é esse aqui. O certo é que nem a outra faz. O certo é que nem aquele lá faz. Não, gente. Não é assim que funciona. Primeiro você faz. Depois você identifica se tá certo ou se está errado. Aí depois que você identificar, aí você traz uma mentalidade de análise para o contexto, para o processo. Aí você analisa, realmente o meu resultado nisso aqui não foi muito bom, mas o meu resultado nisso aqui foi bom, então eu vou usar mais esse aqui e menos esse aqui. Qual é o resultado que isso aqui está me dando? Qual é o resultado que isso aqui está me dando? E aí as pessoas ficam, mas a fulana de tal vai pensar isso, mas a fulana de tal vai pensar aquilo, mas o certo é aquilo. Não existe certo e errado. Cada pessoa é única, cada processo é único, cada negócio, por mais que tenhamos aqui 10 contadores na live, não interessa. Cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, cada pessoa tem o seu próprio conhecimento. Eu e você, a gente pode ter a mesma formação, várias formações, mas a minha cabeça vai funcionar de uma forma, a tua cabeça vai funcionar de outra e juntos a gente pode co-criar coisas melhores ainda. E há quem diga que não, né? Há quem diga que a gente se diverge.
Só que a gente pode conversar, se competir para criar ainda mais enriquecimento para os dois lados. Olha que louco e que maravilhoso esse pensamento. Porque se eu pensar assim, ó, aí eu não vou entregar para ela, aí ela vai copiar de mim e aí eu não vou ter nada. Isso é mentalidade pobre, de escassez. Essa mentalidade não vai te trazer nada, inclusive vai te afastar. Então a gente precisa cocriar o tempo inteiro. É entregar, porque quanto mais você entrega, mais você recebe. Muito mais você recebe. Isso é movimento física, isso é movimento quântico, isso é movimento energético, espiritual, é tudo quanto é tipo de movimento. E funciona. Eu coloquei aqui também, para você assumir o compromisso de enriquecer, eu coloquei aqui algumas coisas que podem te influenciar, para que você consiga então acessar essa escada, né, do enriquecimento. Que para você o enriquecimento pode ser uma coisa, vamos pegar aqui, ó, a Camila pode ser outra, para Rosângela pode ser outra, para Daisy pode ser outra. Então cada pessoa tem o seu próprio patamar de enriquecimento. E o enriquecimento não é só dinheiro, eu tô falando isso em todas as lives. Enriquecimento não é só dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência das ações que a gente tem. Então, dá para trabalhar o dinheiro? Dá, mas a gente precisa organizar outras coisas primeiro. E aí, quanto mais a gente prospera na entrega, no olhar com o outro, na generosidade, aí sim as coisas voltam pra gente de uma maneira diferente, em forma de reconhecimento, em forma de dinheiro, em forma de várias coisas. Eu tenho muito case nessa questão de prosperidade relacionada a ganhar. É muito legal porque quando a gente está na entrega e a gente entrega sem querer nada de volta, quando a gente apenas está na entrega genuína aqui, ó, o universo, ele é tão generoso, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que eu sempre ganho coisas. Eu sempre estou ganhando. É muito maravilhoso quando a gente entende esse processo e a gente solta a mesquinice, a gente solta a escassez, a gente solta aquilo que não vale a pena. Porque, vamos falar sério, quanta gente mesquinha existe nesse mundo? E não vem me falar não que você não passou pela mesquinice, porque em algum momento da tua vida tu já passou. A Dani rindo aqui, ó. Gente, mas não é verdade, Dani? Em algum momento da nossa vida a gente já passou pela mesquinice. O que é mesquinice? Aqui o meu óleo essencial. Eu não vou deixar ela usar não, é meu. É meu, eu não vou deixar ela usar. Não quero que ela use. Ou então, eu não vou dar um pouquinho do meu café aqui pra ela. Ela que compre. Bom, eu tô falando coisas aqui aleatórias porque não tava no script, né? Mas é pra vocês poderem entender que a mesquinice traz mesquinice 2, 3, 4, 5 vezes mais pra gente. E a gente precisa cuidar. Então, tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa ir atrás. E a gente precisa cuidar porque é assim, ó. O movimento, ele é assim, ó. Vou te explicar. Tu vai entender, vai ser maravilhoso. Quer ver? Eu quero X. Eu quero X. Esse X, ele vai estar disponível para mim quando eu entregar Y. Presta atenção no movimento. Eu quero X, ele vai estar disponível para mim quando eu entregar Y. Só que esse Y aqui que eu tenho que entregar, muitas vezes ele tá fechado dentro de mim. Ele tá dentro da mesquinice, da escassez. Eu não quero entregar esse Y. Então, logo, se eu não quero entregar o Y, o X não fica disponível para mim. E, pasme, quando a gente precisa entregar o Y, o universo, ele vai te trazendo oportunidades. Olha como o universo é generoso. Percebe? Ele vai te trazendo oportunidades. Então, a fulaninha lá, ela começa a te pedir o Y. Ela fala, eu quero o Y, né?
eu sei que tu tem, como é que funciona, não sei o que, só que a fulaninha não sabe como é que funciona o teu Y. E você tem uma mentalidade para entregar o Y, porque você já começa a se armar porque ela não quer pagar pelo teu Y. Gente, é tão louco, mas dá até para desenhar assim para vocês poderem entender. Só que se você tem uma mentalidade rica, você vai ensinar a fulaninha de que ela pode investir no teu Y, aí você entrega e o X fica disponível para você. Essa é uma maneira. Outra maneira é quando você quer, vou mudar aqui a caneta, você quer A, você precisa entregar B para receber o A. Só que o universo ele vai conspirar ao teu favor e aí existe uma outra forma, a forma da ação, atitude e o foco que eu tô falando aqui para vocês, que é dentro dessa aula. Você precisa ter foco para conquistar o A, você precisa ter postura, atitude, comportamento para conquistar o A, porque talvez ele seja de um ticket maior, talvez seja uma coisa muito maior do que aquilo que você já espera. E você tem que ter ação, você tem que ir em busca. Só que essa ação é entregar o B de graça. Vocês estão conseguindo entender? Então a ação que eu preciso ter é entregar o B para que o A venha para mim. Agora, é no meu momento que vai vir o A? Não. É quando eu quiser que vai vir o A? Não. Geralmente quem trabalha com infoproduto e serviço, esse é o movimento para que o A venha até a gente. E isso é prosperar. Isso é muito prosperar. Isso é muito real que acontece. E aí as pessoas ficam dentro do endomarketing. Ah, porque tu tem que entregar para gerar o gatilho, que aí ela deve a reciprocidade, não sei o que. Larga tudo isso. Larga isso, porque senão tu fica atolado nessas crendices de que se eu fizer vem, e aí você se limita, muito provavelmente você vai se limitar, você vai se frustrar, você vai ter crise de identidade. Eu atendo muitas pessoas aqui com crise de identidade por conta de marketing. Ah, porque o gatilho disso, o gatilho daquilo, porque a antecipação, assim gente, ó, as técnicas, ok, legal, mas você não pode ficar preso nelas. As pessoas se prendem nas técnicas. Você não pode ficar preso, você tem que entregar, porque o universo ele sempre conspira ao teu favor. Ele quer te entregar o A, mas você tem que entregar o B sem querer nada em troca. Quando você faz isso, o movimento flui sem você fazer força nenhuma. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas influências que vão te ajudar a você assumir o compromisso de enriquecer. Pessoas que já enriqueceram, pessoas que conhecem um processo, pessoas que já passaram por algum movimento, alguma situação, que já venderam, que já fizeram. Então essa influência ela vai te ajudar a ter também um compromisso de enriquecer. Movimentos feitos que você já viu de famosos, de pessoas que já conquistaram o sucesso de alguma forma. Busque quem já conquistou isso que eu quero, né? Busque lá no Google. Às vezes você vai encontrar uma história fantástica de pessoas assim que talvez nunca conseguiriam e aí você começa a se inspirar, a se influenciar diante daquilo ali. Pessoas que eu botei assim, ó, academia, cônjuge, igreja, né? Então, assim, dependendo o que você quer, como você quer enriquecer, às vezes você tem que ir nos locais que as pessoas estão inseridas. Ah, eu quero um corpo perfeito. Vai numa academia que tem pessoas que têm um corpo que você quer, começa a conversar com elas. Pergunta, tá, o que tu fez para conseguir esse shape? Aí a pessoa vai te dizer assim, ó, eu tive foco, determinação, contratei uma nutricionista, tô na academia todo dia, acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, às vezes, ela vai te dar as receitas necessárias para que você incorpore dentro do teu próprio compromisso para enriquecer. Igreja, eu quero estar mais próximo de Deus, eu recebo muito mensagem sobre isso. Eu quero me conectar, eu quero aprender a me conectar com Deus.
é uma das questionamentos que eu tenho muito, eu recebo muito. Então as pessoas falam assim, como que eu me conecto a Deus, Pri? Como que eu faço oração? Gente, a oração ela é individual. Ela é individual. E a oração significa você falar aquilo que você sente para Deus. Essa é a oração. É você falar para Ele, ó, eu me sinto assim, 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 assim. Eu não consigo, eu não gosto, eu não aguento. Eu não sei o que te falar. Sabe? É ser sincera, é falar a tua verdade para Deus. É você e Deus. Isso é oração. Como eu faço a minha oração, aí eu falo, eu pego a Bíblia, eu leio a palavra, porque daí eu uso uma ancoragem dentro da palavra. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais conecta. Então assim, eu quero a minha parte de espiritualidade, né, enriquecida. Então você tem que ajustar, buscar caminhos, pessoas que já trilharam isso. E aí, com várias pessoas que você já viu, elas se conectando, aí você monta a tua própria metodologia. Não, eu me sinto melhor quando eu acendo uma vela, ou quando eu tomo banho de sal grosso, ou quando eu escrevo. Cada pessoa é única no seu processo. Coloquei aqui também a parte da alimentação. Eu quero muito, Pri, quero começar a manter uma alimentação mais regrada, mais saudável para mim, pro meu corpo mesmo, né? E porque eu sei que a alimentação ela vai me ajudar no foco, na concentração, na questão mental, na questão espiritual, emocional, em vários movimentos que eu faço. Então a alimentação ela é um degrau assim que realmente eu tô buscando bastante. Então quem que eu sigo? Quem que eu olho? Eu olho a Nutrilô, eu olho a Amanda Hatt, que eu gosto. Eu olho pessoas que me inspiram nessa parte. Tem uma outra de yoga também, que eu esqueci o nome, a Gabi. Eu gosto muito do jeito que ela faz, sabe? Ela faz uns drinks que não são drinks alcoólicos, mas que tem a parte vegana ali também. Então essa questão me faz pensar no enriquecer. Só que para mim enriquecer nessa parte, eu preciso agir. Eu preciso ter foco, eu preciso ter postura, atitude e eu preciso agir, ter ação. A nossa rede de amigos, né? O que está te influenciando na tua rede de amigos? Teus amigos, eles são ricos em quê? Em bebedeira. A Dani só me olha. Em bebedeira, eles são ricos no quê? Em palavrão, em falar besteira, ou eles são ricos de conhecimento. Eles buscam autoconhecimento, eles trabalham, eles buscam a parte financeira, a gestão, a organização financeira. Eles te ajudam, eles te dão dicas. Como que funciona isso na prática? Então, são pessoas que vão te influenciar. São movimentos que vão te influenciar ou pro lado bom ou pro lado não tão bom. E aí você tem que escolher, você tem que identificar isso. E aí, uma outra coisa que é mega importante, que influencia real oficial, é a energia do conhecimento. Como assim a energia do conhecimento? Quando você vem fazer um curso, quando você vem fazer uma formação, quando você vem vem para um grupo em que ali dentro há conhecimento, você acessa algo dentro de você chamado sabedoria. E essa sabedoria, ela expande dentro de uma energia maior. Então, todos que estão ali dentro expandem conscientemente e inconscientemente dentro daquele movimento. Então, isso é enriquecer. Quando você está dentro de grupos que fazem você expandir, independente do grupo, mas quando esse grupo é para ter conhecimento, pensa, é uma mente gigante com um monte de coisa legal e boa ali para que você expanda na vida. Isso é enriquecer real oficial. Real oficial, gente. E claro, né? A gente precisa estudar as pessoas que já enriqueceram. Existem vários livros aí. Inclusive, eu não trouxe aqui, mas o livro que a gente vai sortear para as arquitetas da prosperidade é o Pai Rico e Pai Pobre. É um livro excepcional e a gente vai sortear aqui para a mulherada maravilhosa. Então a gente precisa entender quem que já enriqueceu, estudar, ler, fazer leituras, fazer anotações. E agora sim, ó,
Quem que pode te limitar? Você mesma pode se limitar. Quando você diz que não consegue, que não pode, que é difícil, que você não pode acordar cedo, que você não pode dormir tarde, que você tem que... eu tenho que ficar aqui, eu tenho que... Não, você não tem que nada. Você não tem que nada. Basta você olhar os caminhos. Eu sempre falo, nunca existe somente um caminho. Existem vários caminhos. Qual é o caminho que você quer trilhar? Qual é o caminho? Qual é o caminho que você pode fazer que não prejudica ninguém, que você consiga aumentar o teu nível de prosperidade? Percebe? Quando você expande esse movimento dos caminhos, você consegue fazer caminhos diferentes, inclusive caminho neural, inclusive trilhas neurais diferentes. Quando a gente consegue trilhar os caminhos neurais diferentes, a gente expande muito mais, muito mais. Então assim, o que pode te limitar além de você mesma? Quando a gente tá focado, parece que à nossa volta tá todo mundo falando a mesma coisa. Foi uma coisa que eu coloquei aqui. Quando a gente está focado, quando eu tenho uma entrega para fazer, vamos por assim, ó. A gente faz aqui todas as terças-feiras constelação sistêmica. Por que a gente faz aqui todas as terças-feiras? Eu escuto 1 milhão de pessoas fazendo constelação. É muito incrível. Parece assim que todo mundo faz constelação, mas não é que todo mundo faz. É porque eu estou dentro dessa energia e parece que todo mundo faz. Outra coisa, eu quero comprar um carro, uma BMW, coisa mais linda, branca, nanã. Quando você sai na rua, você tá dentro dessa energia. Você só vê a BMW branca, nananana. Você só vê isso. Quando você tá sentindo ranço de alguém, porque a pessoa tá fazendo aquilo que você faz, em tese, né? Ela não faz o que você faz. Isso é uma crença sua. Mas, se você acredita que ela faz aquilo que você faz e ela está gerando uma competitividade, isso faz com que atraia mais pessoas fazendo aquilo que você faz. E aí dá a impressão de que só tem aquilo no mercado. E aí você gera um ranço tão grande que você quer até deixar de fazer. Mas é porque você está dentro dessa energia. É porque você se abriu para essa energia. E isso não é ruim, isso é ótimo, só que você precisa entender a cabeça, entender como você movimenta os seus passos dentro desse movimento. Tá tudo bem todo mundo fazendo constelação, tá tudo bem ter um monte de gente que trabalha o desenvolvimento humano. A Camila, fora quando o Facebook começa a fazer anúncio justamente do que queremos no momento. Gente... Esses, como é que é o nome? Que é do Instagram e do Face, esqueci o nome. Algoritmos. Esses algoritmos, eles são tão inteligentes, que tudo que a gente fala aqui, eles vão lá, se organizam, que é uma inteligência artificial, né? E atraem pra gente. Por quê? Porque eles estão mexendo diretamente no nosso cérebro, para que a gente tenha vontade, né? Então existem os estímulos. Tudo o que é aqui na Terra existe estímulos. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm aqui na minha empresa, tem coisas aqui que é para estimular elas a ficarem aqui. Meu Deus, Pri, mas isso não podia? Claro que podia, por que não pode, gente? Então, existe o cheirinho para elas se sentirem bem, isso aqui é um estímulo. Existe o som. Existe uma energia que a gente coloca aqui dentro. Existe N coisas que a gente faz para que as pessoas se sintam bem aqui dentro. Entende? Então isso tá dentro de uma energia, que é o que acontece ali. Então assim, ó, esse tipo de sentimento, essas coisas que vão acontecendo, elas podem te limitar, mas se você mudar o teu mindset, se você mudar o teu pensamento, elas podem te aproximar daquilo que você precisa, daquilo que você quer. E aí você tem que ter uma forma de observar, porque quando eu comecei com isso, eu não entendia nada disso, gente. Que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, que eu comecei a ser coach, né? Comecei a falar com as pessoas, vinham muitos outros coaches pra mim, muitos. E aí eu tinha duas opções.
Ou eu acolhi esses coaches porque eles queriam estar sempre tomando café comigo, sempre conversando comigo, provavelmente para expandir consciência, para entender movimento, ou eu fazia disso um negócio. E eu, cara, como é que eu vou fazer? Eles são tudo coach. Mas aí o que eu fiz? Eu montei a mentoria de negócios para coach, que era, eu sabia certinho as ferramentas que a gente poderia trabalhar, conhecia tudo, então eu comecei a montar uma metodologia em cima das mentorias e eu fiz muito dinheiro com isso. Por quê? Porque o que estava vindo para mim eram coaches perdidos no rolê, sem saber quais são as ferramentas a aplicar, como que vai aplicar em tal pessoa, em outra pessoa. Então o que eu fiz? Eu fiz disso um negócio, eu vi uma oportunidade. E muitas pessoas fazem o quê? Elas afastam a oportunidade por ranço. Ai, agora todo mundo quer fazer o que eu faço. Não é isso, gente. Nós estamos dentro de uma energia. Então a gente pode acolher ou afastar. E aí depende do que você deseja. Eu desejo enriquecer nas oportunidades. Mas não só enriquecer de dinheiro. Enriquecer de conhecimento, de estrutura, de memória, de relacionamento. Tá vendo como é amplo o estudo? E dentro desse contexto aqui, falando para vocês, assuma o compromisso de enriquecer, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu aqui, que é a finaleira, né? A gente já tá chegando aí no final da nossa live. O que aconteceu? Eu sempre trabalhei muito na questão individual, um a um aqui, né? Nas consultorias, dentro de empresa, pessoas, parte pessoal, profissional. Sempre trabalhei muito no 1 a 1, então o ticket ficou um high ticket, um ticket alto, né, de investimento. E aí eu pensei, não, eu quero um high ticket, mas eu também quero ter grupos, fazer uma comunidade, eu quero começar a gerar mais pessoas, né, que pessoas me conheçam, que eu acho que vai ser um movimento diferente e legal. E realmente, quando eu decidi isso, eu fiquei travada alguns anos, tá? Pra fazer grupo. Eu até fazia, mas não no sentido de conexão, no sentido de fazer por fazer mesmo. E aí, a minha mentalidade mudou há um tempo agora, e eu disse, não, eu vou fazer grupo porque eu quero me conectar, eu quero entender mais de pessoas em grupo, é mais gostoso, tem network e tal. E quando eu resolvi fazer isso, eu fiz a minha oração, eu conversei com o universo, né? Eu fiz todo o meu ritual, que as minhas alunas que estão aqui, elas sabem como é que eu funciono. E aí o que aconteceu? O universo começou a trazer pessoas para me ajudar a gerar grupos. E numa dessas pessoas, a pessoa falou assim para mim, Pri, eu quero fazer uma parceria contigo, porque eu vejo um potencial muito grande para que você gere grupo, mas eu vou te dar um mês para te ver como é que é o meu trabalho e depois a gente trabalha, a gente resolve fazer alguma coisa. E eu, ok, beleza, fechou? Vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver o que vai dar. E aí, beleza, a gente fechou uma programação, botamos um cronograma, como que ia funcionar, qual era a meta, qual era o negócio, qual era o grupo que eu ia focar. E aí eu acho que foi o primeiro grupo, né, Dani? Foi o primeiro grupo, né? Aí tá, a gente fez, tava tudo certo, o primeiro grupo, não sei o que, tráfego, não sei o que, aquela coisa toda de marketing. E eu bem empolgada, vamos fazer o grupo. E aí a gente foi fazendo, né? Eu fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer, o dia a dia. A entrega, a autoridade, a conexão, o passo a passo. E ele, que foi a pessoa que veio fazer a parceria, eu acho que ele não acreditava muito no taco dele. A Dani ri. Ai, gente, é muito engraçado. Porque daí o que aconteceu? Quando chegou pertinho do grupo, eu tinha... Quantas pessoas eu tinha, Dani? 5, 6? No dia? No dia... 6 pessoas. 6 pessoas. É um grupo. Um grupo é mais de uma pessoa que eu saiba, né? Então, é um grupo. E como ele viu que tinha pouquinhas pessoas, ele desistiu de todo o processo que a gente tinha feito. E aí eu disse o quê? Eu assumo o meu compromisso de enriquecer, meu filho. Independente se tem uma, se tem duas, se tem 3 pessoas, não tô nem aí. É um começo, é um passo.
A gente precisa fazer o que tem que fazer e tá tudo certo. Se eu me comprometi que tinha que fazer aquilo ali, é fazer e deu, ponto, acabou. É simples assim, sem ninguém, sem mimimi. As pessoas ficam, ai, porque tem 6 pessoas. Ai, porque tal pessoa não vem. Ai, porque eu queria 1000 pessoas. Gente, é trabalhar com o que tem, com os recursos que tem, da forma que dá para trabalhar. Então te compromete. Se você se comprometeu, entrega. Se tiver uma pessoa aqui na live, é para essa pessoa que eu vou entregar. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu não fico olhando, ai, tinha uma só, ai, tinha 2. Não, é fazer, é se comprometer e fazer o que tem que fazer. Então a gente entregou para aquelas 6 pessoas e eu vou falar para vocês, gente, que foi incrível. E eu entreguei exatamente como se eu tivesse entregado para 20.000 pessoas. Porque o negócio era fazer, o negócio era entregar, o negócio era ter o primeiro grupo. E depois daquilo, o universo começou a conspirar ao nosso favor e o grupo vai crescendo e vai crescendo. E através daquelas pessoas que estavam no primeiro grupo, inclusive porque eu fiz material, eu conversei com elas, eu entreguei o meu melhor para elas. Elas tiveram resultado na vida delas e olha que eu vou falar que foi resultados prósperos, muito prósperos, e que elas falam ainda depois, né, referente a isso. Então assim, ó, por que não fazer? E por que fazer? O que vai adiantar você não fazer? Faz! Se você se comprometeu, faz, entrega. Faz o que você precisa fazer do jeitinho que você se comprometeu a fazer, entende? E aí Deus, o universo e toda essa maravilhosidade que a gente tem aqui, ó, e que a gente pode acessar, isso vai conspirando sempre a teu favor, e de alguma forma você sempre vai enriquecer, seja dentro do conhecimento, dentro da saúde, tu entendeu, Mi? Dentro da saúde, dentro do relacionamento. Quando a gente começa a se relacionar, galera, quando a gente começa a olhar para o ser humano olho no olho, entendendo que cada pessoa tem as suas limitâncias, cada pessoa tem, sabe, os seus pontos ali, ó, de desenvolvimento maravilhoso, que elas podem ajudar, que a gente pode se ajudar. Quando a gente começa a trazer essa conexão para o nosso eu, não é para nós, é para o nosso eu. Quando eu me conecto com o outro e eu sinto a verdade do outro, eu ativo a minha identidade. Quando eu ativo a minha identidade, eu sou quem eu sou na minha essência. E quando eu sou quem eu sou na minha essência, a prosperidade vem e flui em mim de diversas formas. E aí tem as consequências. As consequências são maravilhosas, mas são consequências. E muitas vezes a gente corre atrás das consequências, porque a gente quer forçar as consequências a ficarem com a gente. As consequências não ficam com a gente, elas fluem. Consequência é reconhecimento, são os valores que os outros falam de você, são dinheiro, são as coisas que a gente tem. E a gente precisa entender por que eu estou fazendo aquilo que eu faço, por que eu trabalho com aquilo que eu trabalho. Quando você fala assim, ó, eu trabalho com isso aqui para me fazer dinheiro, o dinheiro vai sair correndo, a prosperidade sai correndo, as pessoas saem correndo, porque você está de olho na consequência. É como se fosse um interesse. Quando você vai por você, quando você entrega, quando você recebe por você mesmo, aí há a consequência verdadeira. E aí essa consequência ela vem para você em forma de presente, em forma de que bom que você olhou para você, tá aqui, ó. É tão intenso, profundo, gostoso falar sobre isso. Meus maravilhosos, então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Uma hora aí de aula. Assuma o compromisso de enriquecer. Assuma o seu compromisso com você mesma. Faça o que você precisa fazer, que eu tenho certeza que a consequência vai vir, vai ser uma consequência extraordinária na tua vida.
Meninas, Arquitetas da Prosperidade, dia 18. Quem não se inscreveu, se inscreva. Link tá na bio. E as minhas alunas do Identidade Empreendedora têm presente. Ó, grande beijo no coração de cada um de vocês.